1 Reis, capítulo 20. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, e cavalos e carros de guerra. Ele subiu, cercou Samaria e a atacou. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, para lhe dizer: Assim diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus. As suas mulheres e os seus melhores filhos também são meus. O rei de Israel respondeu: Conforme a sua palavra, ó rei meu senhor, eu sou seu, com tudo o que tenho. Os mensageiros voltaram e disseram: Assim diz Ben-Hadad: enviei mensageiros para lhe dizer que você me entregasse a sua prata, o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos. Mas amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a você, e eles revistarão a sua casa e as casas dos seus servos. Tudo o que for precioso para você, eles porão nas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: Notem e vejam como este homem está procurando o mal, pois me pediu as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e eu não lhe recusei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhe dê ouvidos, nem concorde. Por isso, Acabe disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei, meu senhor, farei tudo o que o senhor pediu da primeira vez, mas isto não posso fazer. Os mensageiros partiram e levaram a resposta. Ben-Hadad enviou mensageiros a Acabe para dizer: Que os deuses me façam o que bem quiserem, e ainda mais, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu: Digam-lhe, quem se prepara para a batalha não deve se gabar como aquele que está tirando a armadura depois da vitória. Quando Ben-Hadad ouviu esta resposta, estava bebendo com os reis nas tendas e disse aos seus servos: Preparem-se. E eles se prepararam contra a cidade. Nisto, um profeta se aproximou de Acabe, rei de Israel, e disse: Assim diz o Senhor: Viu toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei em suas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: Por meio de quem? O profeta respondeu: Assim diz o Senhor: Por meio dos jovens oficiais dos governadores das províncias. Acabe perguntou: Quem começará a batalha? O profeta respondeu: Você. Então Acabe contou os jovens oficiais dos governadores das províncias, e eram 232. Depois deles, contou todo o povo, todos os filhos de Israel, e eram 7.000. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e se embriagando nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Os jovens oficiais dos governadores das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou espiões que lhe deram a seguinte notícia: Saíram uns homens de Samaria. Ele disse: Se saíram para a paz, prendam-nos vivos. Se saíram para a guerra, prendam-nos vivos também. Saíram, pois, da cidade os jovens oficiais dos governadores das províncias e o exército que os seguia. E cada um matou o homem que o enfrentou. Os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. O rei de Israel saiu, atacou os cavalos e os carros de guerra e impôs grande derrota aos sírios. Então o profeta se aproximou do rei de Israel e lhe disse: Vá, fortaleça-se, considere e veja o que você deve fazer, porque daqui a 1 ano o rei da Síria voltará a atacar você. Os servos do rei da Síria lhe disseram: Os deuses deles são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas vamos lutar contra eles na planície, e com certeza seremos mais fortes do que eles. Faça o seguinte: afaste os reis, cada um do seu lugar, e coloque capitães no lugar deles. Forme outro exército, igual ao que você perdeu, com os mesmos cavalos e os mesmos carros de guerra. Lutaremos contra eles na planície, e com certeza seremos mais fortes do que eles. O rei deu ouvidos ao que disseram, e assim fez. Passado 1 ano, Ben-Hadad contou os sírios e subiu a Afeca para lutar contra Israel.
Também os filhos de Israel foram contados e, abastecidos de víveres, saíram ao encontro dos sírios. Os filhos de Israel acamparam diante deles como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os sírios enchiam a terra. O homem de Deus se aproximou e disse ao rei de Israel: Assim diz o Senhor. Porque os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Eu entregarei toda esta grande multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias, uns estiveram acampados diante dos outros. No 7º dia, começou a batalha. Os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 homens de infantaria, num só dia. Os restantes fugiram para Afeca e entraram na cidade, e a muralha caiu sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad também fugiu, e entrando na cidade, se escondia de quarto em quarto. Então os seus servos lhe disseram: Eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis misericordiosos. Deixe que ponhamos panos de saco em volta da cintura e cordas no pescoço, e vamos falar com o rei de Israel. Talvez ele poupe a sua vida. Então apertaram panos de saco em volta da cintura, puseram cordas no pescoço, foram falar com o rei de Israel e disseram: O seu servo Ben-Hadad manda dizer: Peço-lhe que me deixe viver. Acabe respondeu: Ele ainda vive? É meu irmão. Aqueles homens tomaram aquilo como um bom presságio e, apressando-se em aproveitar o que ele havia dito, responderam: Sim, Ben-Hadad é seu irmão. Acabe disse: Vão e tragam-no aqui. Então Ben-Hadad saiu e foi falar com ele, e Acabe o fez subir no seu carro. Ben-Hadad disse a Acabe: Devolverei as cidades que meu pai tomou de seu pai, e você poderá estabelecer mercados em Damasco, como meu pai fez em Samaria. Acabe respondeu: Com este acordo eu o deixarei ir em liberdade. Assim, fez com ele um acordo e o deixou ir. Um dos discípulos dos profetas, por ordem do Senhor, disse ao seu companheiro: Firme-me um golpe. Mas o homem se recusou a feri-lo. Então o profeta lhe disse: Porque você não obedeceu à voz do Senhor, assim que você se separar de mim, um leão o matará. E logo que ele se separou, um leão o encontrou e o matou. Depois o profeta encontrou outro homem e lhe disse: Firme-me um golpe. Aquele homem o feriu e o deixou machucado. Então o profeta foi e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma faixa sobre os olhos. Quando o rei passava, o profeta gritou e disse: O seu servo estava no meio da batalha, quando um homem se aproximou de mim, trazendo um prisioneiro, e disse: Guarde este homem. Se ele vier a faltar, a sua vida responderá pela vida dele, ou você terá de pagar 34 quilos de prata. Mas enquanto o seu servo estava ocupado aqui e ali, o homem desapareceu. O rei de Israel lhe disse: Esta é a sua sentença, você mesmo a pronunciou. Então ele apressadamente tirou a faixa dos olhos, e o rei de Israel reconheceu que ele era um dos profetas. E o profeta disse ao rei: Assim diz o Senhor: Porque você deixou escapar o homem que eu havia condenado à destruição, a sua vida responderá pela vida dele, e o seu povo responderá pelo povo dele. E o rei de Israel foi para a sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria,